E aí, gente, tudo bom? O vídeo de hoje a gente vai continuar falando de funções, vamos dar sequência à nossa sériezinha. E no último vídeo a gente parou falando da função do segundo grau. A gente introduziu o assunto e eu demonstrei para vocês a famosa fórmula de Bhaskara, né? Que é a fórmula que a gente isola o x numa equação de segundo grau qualquer e obtém duas raízes, não é? E hoje a gente vai continuar falando da fórmula de Bhaskara, só que a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes. A gente vai ver um jeito diferente de escrever ela e como relacionar as raízes da equação, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou definir aqui, que faltou no outro vídeo, mas que eu quis deixar para um momento separado, é o seguinte: é a definição do discriminante. Então vamos escrever aqui: discriminante. O que é o discriminante de uma equação de segundo grau? Ele é o famoso delta, né? Ele é mais conhecido por delta, e que ele é exatamente essa expressão aqui, que está dentro do radical, ou seja, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E por que que isso é importante? Por que que ele tem um nome especial, né? Esse tanto de coisa. Porque, gente, como é uma expressão que está dentro de uma raiz quadrada, dentro de um radical, essa expressão tem que ser sempre positiva, tá certo? Ou valer zero. No caso, dentro de um radical de valor par aqui, né? Porque é o seguinte, nos números reais, a gente sabe que se a gente tiver assim, raiz quadrada de y, esse y ele tem que ser maior ou igual a zero. Não pode ser negativo, senão não vai dar um número real, tá? Isso só vale essa indagação para números reais. E como a gente tem uma expressão que está dentro desse radical, ela depende do b, do a e do c, que são os coeficientes da equação, ela pode ocasionalmente valer zero, valer um número negativo, um número positivo, e nós vamos estudar o que isso implica na nossa equação, tá certo? Então, olha só, vamos botar aqui o primeiro caso, o segundo caso e o terceiro caso, né? Que é o seguinte, no primeiro caso, o delta vai ser maior do que zero. No segundo caso, o delta vai ser exatamente igual a zero. E no terceiro caso, o delta vai ser menor do que zero, tá certo? Eu vou ter que chegar um pouquinho isso aqui para o lado, porque acho que senão não vai caber. Então, vamos só colocar aqui. Beleza. Então, gente, o que acontece se o delta for maior do que zero? Então, a gente vai ter uma expressão aqui positiva qualquer, ela vai ter uma raiz quadrada, e quando eu fizer menos b mais isso e menos b menos isso, eu vou ter dois valores aqui reais, bonitinhos, tudo mais. Então, quando o delta for maior do que zero, a gente tem duas raízes reais e distintas, tá certo? Vão dar dois valores diferentes. Se o meu delta valer zero, eu vou ter aqui raiz de zero, que é zero, então vai ficar menos b mais zero, que vai dar a mesma coisa de menos b menos zero, né? Não vai mudar nada. Então, eu vou ter aqui duas raízes, opa, buguei aqui na raízes reais e iguais, tá certo? A gente costuma falar informalmente que a equação vai ter uma raiz única, mas na verdade são duas raízes reais e iguais, tá certo? E o último caso é o delta menor do que zero, né? Que o que vai acontecer? Essa expressão vai ser negativa, a gente vai ter a raiz quadrada de um número negativo. Então, isso não está definido nos números reais, então a gente não possui raízes reais, tá certo? A equação ela vai possuir raízes, só que elas não vão ser reais, elas vão ser complexas. Só que isso não é o foco desse vídeo, tá certo? Então era isso que eu queria falar sobre o delta de uma equação de segundo grau, tá certo? No futuro a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele, mas por hoje fica só nisso. E agora nós vamos falar das raízes em si, tá certo? Então olha só, nós vamos definir as duas raízes da equação do segundo grau como sendo x' vai ser o menos b mais a raiz do delta sobre 2a, tá certo? E nós vamos definir x duas linhas, a segunda raiz, como menos b menos a raiz do delta sobre 2a,
tá certo? Um é cada um aqui, tá certo? E agora nós vamos ver, assim, o que acontece se eu somar essas raízes, se eu multiplicar elas, né? Vamos ver o que acontece. Vamos começar pela soma das raízes. Raízes. Vamos simplesmente somar cada uma, né? Então, olha só. X' mais x, duas linhas, vai ser igual a quê? Menos b mais a raiz de delta sobre 2a mais menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Como o denominador é igual, eu posso juntar os caras de cima, então vai ficar aqui, olha só. E só agrupando eles vai ficar menos b mais a raiz de delta menos a raiz de delta. E tudo isso sobre 2a. Vai ficar o quê, né, gente? Mais raiz de delta menos raiz de delta, corta. E menos b fica menos 2b. Então, vai ficar aqui menos 2b sobre 2a. E o 2 vai cancelar aqui, né? A gente pode cortar, resultando na fórmula que a gente conhece, que é menos b sobre a. Ou seja, a soma das raízes de uma equação de segundo grau é sempre menos b sobre a. E o que o produto vai ser, né, gente? Será que tem alguma relação? Tem sim. Observem só. Produto das raízes. Beleza. Vamos fazer o seguinte. X' vezes x, duas linhas, vai ser igual a menos b. O b está muito feio, hein? Menos b mais a raiz de delta sobre 2a vezes menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Aí observem só o que acontece aqui, gente. Aqui a gente tem uma coisa mais outra coisa vezes uma coisa menos a outra coisa. Então, uma coisa mais a outra vezes uma coisa menos a outra é uma diferença de quadrados, né? Aqui, a mais b vezes a menos b. Isso aqui é a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar menos b ao quadrado, que é só b ao quadrado. E raiz de delta ao quadrado é só delta. Então, b ao quadrado menos delta sobre 2a vezes 2a é 4a ao quadrado, né? Deixa eu apagar isso aqui. E aqui eu vou só expandir o delta, né? O delta, como é B2 menos 4AC, menos delta vai ficar menos B2 mais 4AC. Então, vai ficar aqui B2 menos B2 mais 4AC. Isso tudo dividido por 4A2. Aí aqui o B2 corta e a gente vai ficar com 4AC dividido por 4a ao quadrado. E a gente tem aqui o 4 corta com 4 e o a corta com um dos a's aqui de baixo, resultando em, então, c sobre a. Então, tá aí, gente. A soma e o produto das raízes são iguais a menos b sobre a e c sobre a, respectivamente. Você consegue, às vezes, definir quais são as raízes de uma equação de segundo grau só olhando os coeficientes, tá? Às vezes, isso é uma coisa bem tranquila de fazer de cabeça. E para fechar o vídeo, gente, eu vou falar de um jeito diferente de você escrever a equação de segundo grau, que é a forma fatorada. Olha só. Forma fatorada. Que é o seguinte, a gente tem a equação de segundo grau expressa, geralmente, desse jeito aqui, né? Uma soma. Um termo com x ao quadrado, mais um termo com x, mais um termo constante. Só que você pode escrevê-la também em uma forma de produto, né? E que todos os termos vão estar multiplicados. Observem só. Eu vou provar para vocês agora que ax2 mais bx mais c é exatamente igual a você escrever o mesmo a vezes x menos a primeira raiz, x', vezes x menos a segunda raiz, x'. Observe que inicialmente essa fórmula funciona porque